Olá, vamos para a lição 76? Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareceram ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas, mas para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar, é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, tu te prendes a leis que não fazem nenhum sentido. Assim, buscas provar que a salvação está onde não está. Hoje ficaremos contentes por não poderes provar isso, pois se pudesses, estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje, mais uma vez, te diz quão simples é a salvação. Procura onde ela espera por ti e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. A salvação, ela está em um só lugar, que é em Deus. Não há nenhum outro lugar onde possamos encontrar a salvação. Não é nas coisas que fazemos no mundo, não é nas pessoas que confiamos no mundo. O único lugar onde está a salvação é na mente, e na mente que aceita a unidade como sua verdadeira identidade em Deus. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que tens estabelecido para salvar-te. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde e pilhas de discos de metal? Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte? Realmente pensas que estás só, se não houver outro corpo contigo? É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispões sob diferentes nomes num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e não serve a nenhum propósito. Pensa que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo. Nesses parágrafos, Jesus vem colocando para nós que o quanto colocamos nossa fé em dinheiro, em posses, ele chama de papel verde e pilhas de discos de metal. E ele coloca também os remédios. Pensamos que a nossa saúde depende de remédios, depende de agulha pontiaguda, que isso afastará a doença de nós. Mas por mais que façamos aqui na forma, um dia esse corpo vai ter que ir embora. Então nada na matéria é eterno. Essas não são leis, mas loucura. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Há várias partes no livro-texto que coloca que o corpo ele é neutro. É a mente a qual o observador se liga que vai comandar o corpo, ou a mente separada ou a mente corrigida. E tem um lugar no texto que fala assim: o corpo não pode senão servir ao teu propósito. Conforme olhas para ele, assim ele parecerá ser. Então vai depender de qual mente usamos para olhar para o corpo. A doença não está no corpo, a doença está
na mente. O corpo é só um reflexo da mente. Não há outras leis senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. No livro, Jesus chama de magia tudo aquilo que está fora e que achamos que pode ajudar ou consertar algo dentro, como por exemplo os remédios. Nós tomamos porque acreditamos que somos um corpo, mas na verdade, tanto o corpo quanto o remédio foi criado por uma mente ilusória. Então tentamos resolver as coisas de dentro da própria ilusão, e isso nunca vai levar a um resultado satisfatório, porque a única causa é na mente, a única cura está na mente. As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nos regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis senão as de Deus. Quando dizemos não há outras leis senão as de Deus, é porque nada real foi ameaçado. Então as únicas leis reais são as leis de Deus. E as leis de Deus é uma só, é a lei da unidade, a lei em que nada pôde se separar, a lei de que nada pôde ser ameaçado. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis da nutrição, da imunização, da medicação e da proteção ao corpo de inúmeras maneiras. Pensa ainda mais. Tu acreditas nas leis da amizade, dos bons relacionamentos e reciprocidade. Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis que insistes ter que obedecer para fazer com que te salves. Aqui ele nos coloca várias leis que acreditamos que temos que cumprir nesse mundo. Jesus dizia assim: não é o que entra pela boca do homem que é o problema, mas o que sai. Então, essas leis da nutrição, todas essas leis de alimentação, de medicação, não é isso que está causando alguma mudança no corpo. Na verdade, é o que sai, é o sistema de pensamento com o qual você está usando para se comunicar aqui nesse mundo. Não há outras leis senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantém a tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas. Não há substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. Ouve aquele que te diz isso e reconhece quão tolas são as leis que no teu pensamento sustentavam o mundo que pensavas ver. Então, escuta mais. Ele te dirá mais sobre o amor que o teu Pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que Ele te oferece, sobre o quanto Ele anseia pelo seu único Filho, criado como o seu canal para a criação e que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. Hoje vamos abrir os canais de Deus para Ele
e deixar a sua vontade estender-se através de nós até Ele. Assim aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará disso, assim como das alegrias do céu, que as suas leis conservam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei senão as de Deus. Então diremos a nós mesmos, como uma oferenda com a qual o período de prática é concluído: eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje com a maior frequência possível, pelo menos 4 ou 5 vezes por hora, bem como ao longo do dia, em resposta a qualquer tentação de nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis. É a nossa declaração de liberdade contra todo perigo e toda tirania. É o nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e seu Filho está salvo. Essa é uma lição de fé e confiança. Confiar que só as leis de Deus governam o meu pensamento. Só o amor me governa, só a unidade. E assim eu não dependo de nada nesse mundo. Nada no mundo pode me proteger ou me alimentar. Jesus dizia: eu tenho um alimento que nunca mais você terá fome. Eu tenho algo de beber que nunca mais você terá sede. E isso é a unidade, é reconhecer que eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.